Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Energia Atual. E hoje nós estamos aqui com convidados ilustres, que vieram da Indelec, da matriz da Indelec, para compartilhar conosco conhecimentos para abordarmos temas como para-raios, SPDA. O porquê isso é importante, da onde surgiu, normas e leis. Vai ser um episódio muito interessante. Bom, fazendo a apresentação, a Energia Atual é uma empresa que trabalha especificamente nessa área de para-raios. Somos especializados nessa parte de aterramentos de alto desempenho e proteções de grandes áreas, e também pequenas áreas, desde pequenas áreas a grandes eventos e shows e, indústrias, agronegócios e assim por diante. Nós estamos aqui hoje, então, com alguns convidados. Vou apresentar primeiro aqui o Ricardo Lofreto. Ricardo, se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou engenheiro industrial de formação e atualmente estou trabalhando hoje no setor comercial para dimensionamento e especificação de projetos de SPDA. Legal. Augusto. Meu nome é Augusto, eu sou engenheiro eletricista, responsável pela região sul da subsidiária brasileira da Indelec, que é uma empresa francesa, atuante no segmento de SPDA desde 1955. Legal. E Benjamin? Bom, eu fui enviado pela matriz da Indelec SA em 2018 para cuidar das operações e da subsidiária que nós temos aqui. Acessoriamente, eu sou membro da comissão de estudo da ABNT, número CB003 064010, que trata de proteção contra descargas atmosféricas. Legal. Bom, e eu sou o Ricardo Blaut, para quem não me conhece, diretor da Energia Atual, engenheiro eletricista, mestre e especialista, e também atuante na ABNT, como o Benjamin citou, justamente a norma brasileira de para-raios. Bom, falando um pouco mais sobre a Indelec, que hoje nos presenteia aqui e agracia com a sua presença. Benjamin, conta um pouco mais sobre a história da Indelec. Quem é a Indelec, o que a Indelec faz, desde quando ela existe? Muito bem. A Indelec é uma indústria francesa que foi fundada em 1955 pelo senhor Louis Lefort. Hoje já é a terceira geração da família Lefort que cuida das operações. É uma empresa que desde o início se especializou na proteção contra descargas atmosféricas, inicialmente com sistemas de proteção tradicionais, que a gente vai abordar mais para frente. E vai fazer quase 40 anos que a gente desenvolveu, logo depois da proibição dos para-raios radioativos, uma tecnologia de para-raios chamada para-raios com dispositivo de ionização, que é um para-raios basicamente eletrônico. A gente acabou se diversificando para mobilidade elétrica, sinalização aérea, e hoje a gente acaba realizando desde o estudo, projeto até a execução, ou seja, fornecimento de material e mão de obra para instalação, bem como manutenção e laudo dos sistemas de proteção. No Brasil, a nossa subsidiária foi aberta em 2016 e a gente hoje conta com uma sede em Sorocaba, onde nós temos tanto a nossa equipe quanto o nosso estoque, e a nossa equipe está basicamente composta por um engenheiro por região, o engenheiro Augusto sendo responsável pela região sul. Legal. E essa questão de projetos, a Indelec então está já há um certo tempo no Brasil, como você falou, da subsidiária, mas antes disso ainda já tinha algumas instalações. Já tinha. A gente realizava instalações mediante um importador localizado em Novo Hamburgo. Porém, as instalações, vamos dizer, um pouco mais esporádicas, não sei se posso citar uma ordem de grandeza. Desde o final dos anos 80 até a revisão da norma de 2015, foram realizadas aproximadamente 200 instalações. Desde a revisão de 2015 e a abertura da subsidiária em 2016 até hoje, a gente pôde realizar aproximadamente 3 mil instalações no Brasil. Muito legal, muito interessante. E quais segmentos que a Indelec atende no Brasil nessa parte de instalações de para-raios?
todos, uma vez que qualquer estrutura pode, conforme o gerenciamento de risco, necessitar de proteção contra descargas atmosféricas. O que vai mudar é o tipo de estrutura, então dependendo do tipo de estrutura, a gente vai acabar especificando o sistema tradicional ou sistema moderno. Legal, bacana. Bom, eu acho que é uma coisa importante a gente citar essa necessidade da instalação dos para-raios, mas antes disso iniciar com as estatísticas, porque até existe um grupo chamado Grupo de Eletricidade Atmosférica, o ELAT, nós vamos deixar depois na descrição da legenda o site, as referências, mas a gente trabalha num país onde tem uma quantidade enorme de descargas atmosféricas, né? Ou seja, são milhões de descargas atmosféricas. Todo ano, quase 80 milhões de raios atingem o Brasil. Então, muitas pessoas até acreditam assim, mas eu nunca vi um raio cair na minha cabeça, né? O pessoal brinca muito disso, né? Que é muito raro de ver um evento desses, mas acreditem, morre muita gente no Brasil. A gente tem mortes aí dentro de galpões, em áreas externas, áreas abertas, residências, em transportes, olha só que interessante, durante o transportes. Então, até tem depois a gente vai mostrar as estatísticas ali na legenda, uma quantidade grande de pessoas que morrem. Então, tem anos que chegaram a morrer 160, 180 pessoas num ano, por impacto direto de descargas atmosféricas. Então, até uma das nossas missões na BNT, né, Benjamin, é que a gente melhore cada vez mais, ou deixe cada vez mais claro as normas técnicas, mais inteligíveis, mais aplicáveis, mais execuíveis, de forma que você diminua o risco de acidentes, diminua o risco de mortes, né, diminua as mortes, né, em relação à questão de raios. E a gente percebe que a maior parte desses acidentes poderiam ter sido evitados se houvesse uma proteção adequada, se tivesse um projetista, se tivesse um para-raio instalado adequadamente, falando especificamente sobre impactos diretos. Então é muito triste a gente ver que todo ano ainda continua morrendo gente. Então até as próprias defesas civis têm escrito suas cartilhas com orientação baseado nas normas, né, que a gente também estabelece, justamente para poder diminuir e explicar para as pessoas, diminuir o risco de acidentes e morte por raios. Então, várias dicas interessantes que a gente tem colocado nas cartilhas, né, e até prestado consultoria para alguns órgãos. No momento de tempestade, você precisa procurar um abrigo. E a gente verifica, por exemplo, nas estatísticas, que 8% das mortes aconteceram dentro de lugares fechados ou lugares abrigados. Então, isso traz uma ideia de que tem muito para-raio instalado errado, ou até não instalado. Então, realmente é bem complexo esse tema e o objetivo nosso hoje é ajudar a esclarecer ao nosso ouvinte um pouco mais sobre como fazer a sua devida proteção. Qual sistema vai utilizar, qual sistema é adequado, o quanto se gasta para fazer um para-raio, quais são as técnicas possíveis e execuíveis para colocar. Bom, Ricardo, tem uma pergunta para ti sobre essa real necessidade de instalação de um SPDA. SPDA é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, ou para-raio. Isso é necessário? É obrigatório? Tem normas? Tem leis para isso? O que você pode contribuir com a gente com isso? Boa pergunta. Hoje em dia é um tema muito sensível, né? A obrigatoriedade do para-raio, né? Pois hoje a gente tem no Brasil, né, uma norma 5419, que especifica, né, a questão da obrigatoriedade e qual que é o nível de proteção de um sistema de para-raio, né? Então, a 5419, ela especifica entre o nível 1 até o nível 4, sendo o nível 1 o mais robusto, né? Então, uma estrutura que vai precisar realmente ter uma proteção maior contra a descarga atmosférica vai precisar do nível 1. E tudo isso é determinado pelo gerenciamento de risco, né? Então, o gerenciamento de risco ele vai pegar todas as variáveis possíveis da estrutura, como o porte da estrutura, como quantidade de pessoas que estão na estrutura, o nível de pânico, o valor do patrimônio que vai ser protegido. Então, conforme vai aumentando o nível dessas variáveis, o nível também da proteção vai aumentando consideravelmente. É um cálculo, é uma planilha, isso que você consegue colocar essas variáveis e sai um resultado mostrando a necessidade e o nível de proteção. Exatamente. Então, se você tem, por exemplo, um armazém que vai armazenar e estocar um material inflamável, o nível de proteção tem que ser muito mais robusto do que, por exemplo, um barracão que não vai ter produtos inflamáveis sendo estocados, por exemplo. Então, realmente é um tema muito sensível, porque, infelizmente, essas variáveis podem ser muito bem manipuladas, porque em um projeto, o engenheiro ele pode especificar que o nível 1 vai ser
uma empresa vai ter uma proteção nível 1 e o outro considera que vai ser nível 4, porque basicamente alterou algumas variáveis dentro do cálculo do gerenciamento de risco. Olha só. Então acaba sendo muito interpretativo, né? O que um considera perigoso e o outro não, né? Então, mudando alguns coeficientes, você consegue ter vários níveis de proteção no mesmo projeto. Hoje na empresa a gente considera pelo menos o nível 3 de proteção, nível 4 a gente nem considera mais. Então, a partir de projetos industriais, a gente tem considerado entre nível 1 e nível 2, pelo menos, para ter uma garantia. Por que o nível 4 não é considerado num projeto de especificação de para-raios? O que você considera que não é adequado no nível 4 ou que poderia ser prejudicial ou não adequado no projeto? O nível 4, ele tem 20% de chance de não funcionar. E para uma indústria, ele é um número que a gente considera muito alto, né? Então, considerando o nível de patrimônio, o nível de pânico das pessoas, caso tenha algum acidente contra raio, realmente é um número elevado, né? Uma estatística elevada. Então... Bom, o Benjamin quer fazer uma contribuição. Eu sou da escola de que vai seguir o que o gerenciamento de risco determinou, né? Que se for nível 4, eu vou acabar dimensionando no nível 4, independente do que alguém pode pensar, né? Agora, o que você pode fazer de fato é voluntariamente aumentar, né, o nível de proteção. Então, você tem liberdade de você, cliente, você, usuário final, né, acabar solicitando um nível de proteção um pouco mais exigente do que o nível de proteção que foi colocado no gerenciamento de risco. Legal, interessante. Ricardo, a questão do Código de Defesa do Consumidor, que veio na década de 90, regular um pouco mais sobre responsabilidades entre fornecedores e clientes. Tem alguma interferência sobre a legislação, Código de Defesa do Consumidor, normas técnicas? O que isso pode ajudar? Tem sim. A questão da responsabilidade técnica, sempre alguém vai estar responsável pela segurança da edificação, né? Então, por exemplo, num condomínio. No condomínio. Né, um condomínio residencial. Hoje aqui em Curitiba, por exemplo, tem uma lei que especifica que uma edificação com mais de 2 pavimentos, a partir de 2 pavimentos, né, e com um certo número de metragem quadrada, de área, precisa ter SPDA. Então, se não tiver o SPDA e tiver algum sinistro, algum problema... Quem é o responsável? O síndico vai ser o responsável. Né? Olha só, que interessante. Então, e numa indústria, por exemplo, você tem lá uma indústria e essa indústria não tem um para-raio ou ele não está adequado conforme a norma, conforme a legislação. O que acontece? Quem é o responsável numa indústria? O responsável sempre vai ser a pessoa voltada para a área que é responsável por essa implantação do sistema, né? Seja segurança ou de facilities ou de manutenção. O próprio dono da empresa, ou o próprio dono, exatamente. Sim. Então, acaba sendo... se der algum problema, vai fazer os 5 porquês, né? A famosa ferramenta de mapeamento de causa e efeito, né? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Vai fazendo 5 porquês até chegar na causa, na causa raiz do problema, né? Eu imagino que o objetivo de você encontrar um responsável é que no momento de um sinistro que aconteça, as seguradoras, elas vão fazer de tudo para não pagar o sinistro. Elas vão querer saber, mas houve um acidente com raio e um incêndio ou uma explosão. Aí não tinha o laudo do para-raio, não tinha a instalação, não tinha uma RT, um engenheiro responsável. Era um técnico que tinha assinado uma RRT sobre o sistema de para-raios, o que não pode, isso nós já vimos também em alguns outros episódios que a gente gravou, né? Então a seguradora vai responsabilizar alguém. E se esse alguém não for competente o suficiente, isso volta ao proprietário, ao síndico, como você comentou, ao proprietário da empresa, enfim, ou até ao projetista que assim fez o projeto nessa parte. Por isso é muito importante. Outro ponto importante também é a NR18, né? NR18, o que é a NR18? A NR18, ela especifica normativas para segurança do canteiro de obra. E dependendo do porte da obra, da quantidade de funcionários, vão exigir SPDA. Então, realmente precisa ter, mesmo sendo uma estrutura temporária, né, um canteiro de obra ali, vai realmente precisar ter uma proteção. Aterramento de containers e a proteção dos funcionários, em NR18, olha só que interessante. E no município de Curitiba nós temos leis também específicas, uma lei específica para essa parte de para-raios, como você citou. E, bom, existem muitos municípios que criaram leis. Dá para entender o seguinte, que a lei ela tem que ser mais restrita do que uma norma até. Visto que algumas normas não são compulsórias, você não é obrigado a seguir uma norma, e sim é uma sugestão de como fazer a aplicação, mas uma lei, ela realmente é compulsória. Então, se tem uma lei específica na nossa cidade de Curitiba, por exemplo, e ela não é seguida, isso é uma contravenção. Então, isso precisa ser realmente corrigido. Isso é interessante também mencionar que, por exemplo, na norma 5419,
ela não especifica, né, uma obrigatoriedade para renovar, caso você tenha um SPDA, né, para renovar o laudo. Mas alguns municípios têm essa obrigatoriedade. Então, por mais que a norma não especifique uma data, um prazo para ficar renovando o laudo do SPDA, Sim. A cidade ela pode especificar e essa especificação da cidade se sobrepõe à norma. Então, por exemplo, se a norma vai especificar lá que tem 5 anos, que tem que renovar o laudo do SPDA a cada 5 anos, mas na tua cidade a prefeitura especifica que tem que renovar anual, de forma a cada 1 ano, você precisa renovar, seguir a lei. A norma, você não leva em consideração os 5 anos que a norma exige. O Corpo de Bombeiros militar também, né? Corpo de Bombeiros. Essa parte, Benjamin, do Corpo de Bombeiros, não são todos os corpos de bombeiros no Brasil que exigem essa parte da instalação do SPDA ou fazem a fiscalização. A gente percebe que tem alguns estados, por exemplo, Paraná e Santa Catarina, que não atendem a essa questão, mas existem alguns estados que você precisa registrar o projeto no Corpo de Bombeiros, né? Como que funciona esse processo? Acho que aí a gente vai ter que realizar outro podcast, talvez, né, para explicar a situação de cada estado. Cada estado, de fato, tem a sua legislação estadual, tem as suas IT, né, que eles chamam, o NT, que são as instruções técnicas ou notas técnicas, mas, de fato, alguns estados retiraram o SPDA do escopo de fiscalização e acabam confiando 100% na ART do engenheiro responsável. Então, o órgão não opina tecnicamente sobre o projeto. Nós até vamos fazer um apelo em relação a isso, né, que essa questão de Corpo de Bombeiros goza de um respeito muito grande pela sociedade. E se houvesse uma fiscalização um pouco maior desses corpos de bombeiros, pode ser que acidentes que hoje aconteceram não teriam acontecido. A gente relembra casos de morte aqui no nosso estado do Paraná, dentro de campo de futebol, que aconteceu há 2 anos atrás, e por inobservância de não fazer um laudo, de não ter um alvará, de não ter o mínimo dos requisitos, uma vida poderia ter sido salva por conta disso. Já teria valido a nossa vida se a gente tivesse feito alguma coisa em prol disso. Sempre penso dessa forma. Benjamin, a gente falando de técnicas de proteção, quais são as técnicas válidas para que você pode utilizar, que um projetista pode utilizar para a elaboração de uma SPDA? Muito bem, então vamos começar pelos sistemas tradicionais de proteção, também chamados de sistemas convencionais, mas eu prefiro a palavra tradicional, porque de fato são técnicas mais antigas, né? O método mais conhecido e mais antigo que tem é o método do ângulo de proteção, também chamado de pararraios Franklin. Ele basicamente consiste em dimensionar cone de proteção. Então, na norma, você consegue determinar o ângulo de proteção em função da altura do seu para-raios e em função do nível de proteção, de maneira a formar cone para que a estrutura, os objetos que você quer proteger se encontrem dentro desse volume de proteção. Então, a instalação consiste num subsistema de captação, que seria captor, com mínimo de 2 descidas, uma descida só se for SPDA isolado, e conjunto de aterramento, bem como as devidas equipotencializações. Seguindo para o próximo seria o método das malhas, também chamado de Gale de Faraday. Então, esse método inicialmente foi desenvolvido pelo Michael Faraday não com o objetivo de proteger contra descargas, mas com o objetivo de anular interferências eletromagnéticas. Acabou sendo derivado e desviado para esta utilização de hoje, que consiste em formar literalmente uma gaiola sobre a sua estrutura. Então, cruzamentos de condutores, a saber, geralmente cabo de cobre ou fita de alumínio, de maneira a formar uma gaiola ao redor da sua estrutura. Então, o dimensionamento da captação das descidas vai variar em função do nível de proteção e todas as descidas, obviamente, precisam estar aterradas mediante a realização do anel de aterramento, que seria o arranjo B.
E existe também um outro sistema, que seria o método da esfera rolante, também chamado de eletrogeométrico. Este método, que é um pouco mais recente, ele foi desenvolvido inicialmente para proteger linhas de transmissão de energia, então linhas de alta tensão. Aliás, é daquilo que vem aquele famoso cabo guarda, né, que a gente encontra. E acabou sendo também desviado para a utilização de hoje, que é proteção de qualquer estrutura. Então, ele consiste em desenvolver um raio fictício em função do nível de proteção também, e basicamente você vai desenvolver uma esfera fictícia. Bom, é sempre melhor explicar visualmente do que verbalmente, mas você vai desenvolver uma esfera fictícia ao redor das estruturas que você quer proteger. Todos os pontos que esta esfera for tocar, você tem que proteger com um subsistema de captação e, complementarmente, subsistema de descida e subsistema de aterramento. E a Indelec, onde que a Indelec inovou, a Indelec foi pioneira no desenvolvimento desta tecnologia que eu citei mais cedo, que é o para-raios como dispositivo de ionização. Então, a gente desenvolveu esse sistema logo depois da proibição dos radioativos, lá nos anos 80. Então, hoje, esse para-raios, obviamente, não é radioativo, ele é eletrônico, e igual ao sistema de para-raios Franklin, ele consiste na instalação de um subsistema de captação, que seria um para-raios, um subsistema de descida, então um mínimo de 2 descidas, ou uma, se for um SPDA isolado, e um subsistema de aterramento. O que muda desse sistema pro sistema Franklin é o dimensionamento. A gente não usa mais o método do ângulo de proteção, a gente usa um raio de proteção que a gente vai calcular em função da altura do captor. Então, igual ao Franklin, né? Precisa determinar a altura acima do plano de referência. E em função do nível de proteção, isso vai acabar definindo o raio da esfera rolante, porque essa fórmula ela é derivada do método eletrogeométrico. E o terceiro parâmetro, que é novidade, no caso, é a antecipação do líder ascendente. A gente vai entrar no mérito dos componentes, como que funciona esse tipo de para-raios, tudo mais para frente, mas basicamente a proposta tecnológica que foi validada ao longo do tempo é essa: antecipar a parte ascendente do raio com até 60 microsegundos de antecipação. Se for raciocinar, 60 microsegundos de antecipação, considerando uma velocidade cientificamente comprovada de 1 metro por microsegundo, que seria uma média conservadora. Existem velocidades mais lentas, existem velocidades mais rápidas, mas 1 metro por microsegundo é uma média conservadora. 60 microsegundos vezes 1 metro por microsegundo, 60 metros. Você tem um ganho de quase 60 metros. Legal. Isso acaba resultando num raio de proteção maior. Muito bem. Todos os métodos que eu acabei de citar, existem outros métodos propostos no mercado, outros métodos sendo pesquisados. Eu citei apenas os métodos que hoje são comprovados, pelo menos estatisticamente. Então, tanto os sistemas tradicionais quanto os sistemas modernos possuem a mesma comprovação, que é basicamente uma comprovação estatística. Hoje existe um parque de instalações suficiente, de mais de 30 anos, quase 40 anos. Milhões de instalações? Sim, suficiente para calcular a taxa de falha, que é uma taxa de falha conforme os níveis de proteção. Exemplo, se você fizer uma análise estatística de umas 100 instalações protegidas no nível 1, se você tiver pelo menos de 2 casos de falha, está conforme ao nível de proteção 1, que é 98% de probabilidade de captar o raio. Certo. Existem outras comprovações, não sei se é o tema de hoje, né? Em laboratório de alta tensão, em condições naturais, mas acho que a gente pode deixar isso Claro, era mais uma frente. ideia interessante das técnicas de proteção. Bacana. Augusto, o Benjamin falou sobre o para-raio de dispositivo de ionização. Como que é o princípio de funcionamento? As pessoas têm muita curiosidade de saber o que tem dentro desse captor, como que funciona o para-raio com dispositivo de ionização? Bom, Ricardo, eu gosto de falar de uma forma simples, para o pessoal entender. Claro. Mas o PDI é como se fosse um Franklin turbinado. Opa. Então, ele consiste, né, o próprio Benjamin já adiantou, mas ele possui uma ponta central, né,
que é o ponto de captação do raio, que é ligado à Terra. Então, você precisa ter um sistema com baixa resistência, né? Assim como no caso do para-raio Franklin, que você tem um subsistema de captação, subsistema descida, subsistema de aterramento. O PDI, ele, diferente do Franklin, que é um sistema passivo, ele é um componente ativo. Então, ele identifica, né, ele tem um circuito eletrônico que detecta a variação brusca no campo magnético, no campo elétrico, e dessa forma ele gera um líder, falando de forma simples, né, ele gera um líder ascendente que vai aumentar o raio de proteção com relação para raios Franklin, e dessa forma ele vai gerar o melhor líder ascendente para fazer a conexão com o melhor líder descendente do raio. É um processo de conexões entre líderes descendentes vindo das nuvens e líderes ascendentes que vêm... Da onde que vem esses líderes ascendentes? Quem que pode emitir um líder ascendente? O líder ascendente, eles são emitidos por qualquer estrutura que seja num ponto alto e que tem um efeito de ponta, né? Então a gente tem efeito de ponta em cima de prédios, em cima de torres de alta tensão, em cima de postes. Então, por isso que se cai, assim, tem muito mais preocupação com estruturas mais altas, né? Sim. Que você tem ali a esquina do prédio, por exemplo. A esquina do prédio, pode ser os cantos do prédio que te geram aquele efeito de ponta, né? Ali você tem um maior armazenamento de cargas negativas, né? Olha em função da variação do tempo. Então, a diferença do PDI com relação ao Franklin é essa. Ele tem um dispositivo eletrônico que identifica a variação do campo elétrico e dessa forma ele emite ele emite de forma eletrônica, né? Então ele gera uma ionização, né? Uma ionização na ponta. Dessa forma ele rompe a rigidez elétrica do ar, que facilita com que seja emitido esse líder ascendente. O líder ascendente ele pode ser emitido não só de para-raios, de qualquer, assim como a gente falou, de qualquer ponto alto que esteja sem uma proteção. Uma pessoa no meio da praia pode emitir um líder ascendente? Uma pessoa no meio da praia, ela pode ser o efeito de ponta ali, porque ao redor de você não tem nenhum outro ponto que seja mais alto do que você. Olha, né? Só. Então, ao contrário do que muitos acreditam que embaixo de árvore você vai estar mais seguro embaixo de uma tempestade, ali o ponto que vai ter uma captação de raio. E a gente vê os animais que buscam proteção, porque a variação do campo elétrico ela é sentida pela gente. Se o teu cabelo arrepia, por exemplo, o pelo do braço arrepia, você sente um certo mal-estar, esse é o efeito da variação do campo elétrico, né? E os bichos têm uma percepção muito maior disso. A gente sempre vê que os bichos buscam abrigo debaixo de árvores, e tem várias fotos e vídeos, enfim, na internet mostrando essa questão de morte de animais e até de pessoas também debaixo de árvores. Sim. Justamente por causa que ali está sendo emitido então um líder ascendente, um aumento brusco do campo elétrico, e é possível que o raio possa se conectar e cair ali naquela árvore. Sim, exatamente. Não só os animais tiverem óbito por conta do raio em si, mas depois devido à carga residual que fica no solo. Porque daí o animal vai se movimentar perto de algum lugar tensão que teve de passo e tensão de toque, né? Ele vai se movimentar perto de um local que teve um armazenamento de carga, e aí ele vai estar gerando uma tensão de passo, né? Ou vai tocar numa estrutura ali, vai tocar na árvore o animal. Acho que vale a pena citar essa questão da tensão de passo, que é, por exemplo, um ser humano quando está andando, a tensão de passo ele dá um passo, a onda há uma propagação desse campo elétrico pelo solo, e então se tem uma diferença de potencial entre as duas pernas do sujeito, a energia sai por uma perna e volta pela outra, mas não vai para o coração. Já um quadrúpede, né, uma vaca, um cavalo, um cachorro, um gato, por exemplo, vai passar obrigatoriamente pelo coração dele. E aí por isso que os animais são mais sensíveis a essa parte na alteração do campo elétrico, a terem óbito por conta disso. Isso é bem interessante. Se eu puder voltar num termo que o Augusto utilizou, é importante frisar, né, de que o para-raios com dispositivo de ionização, ele não gera um líder ascendente, né? Seria um pouco pretensioso falar que a gente desenvolve um sistema que gera um fenômeno natural. Não, eu insisto no que o Augusto falou, ele vai ionizar na ponta. Essa ionização adicional que vai fazer com que o ascendente se desenvolva mais rápido. Vai facilitar mas a ligação do o objetivo não é gerar, né? É ionizar. Certo. Muito bem.
Não, interessante, legal. Bom, parece bem interessante esse tema. Bom, acredito que a gente deva também abordar a questão das dificuldades da execução de um SPDA em alguns lugares. Por exemplo, se a gente for falar, Augusto, de grandes áreas, por que é complicado da gente fazer, de executar um projetista, de fazer um projeto, de quem está executando, a instalação, por exemplo, de grandes áreas? Vou citar grandes áreas, um galpão logístico muito grande, por exemplo. Pense no galpão que tem 500 metros por 100 metros. O que é necessário para fazer e por que é complexo de fazer a instalação de SPDA da técnica convencional ou, enfim, quais os desafios para a proteção de grandes áreas? Exatamente, Ricardo. Falando de grandes áreas, como você disse, né, nós temos centros logísticos, temos galpões industriais, né, mineradoras, a gente tem diversos segmentos, né, profissionais de negócio que utilizam áreas extensas de galpões e de estrutura, né, de edificações. Certo. A dificuldade que a gente tem, principalmente em áreas, né, em grandes estruturas, falando em área mesmo, você vai ter, por exemplo, falando do sistema tradicional, na confecção das malhas, né, no método das malhas, que é o popularmente conhecido como gaiola de Faraday, você vai ter que construir, vai ter que ter um gasto gigantesco com material. A gente tem um grande gasto com material. Tem também um maior risco do nosso pessoal em cima das estruturas, né? Então, a gente tem... quanto menos a gente tem de HH em cima de superfícies, né? É melhor para a gente evitar, né, riscos de segurança. Uma pessoa que fica meses trabalhando em cima de uma estrutura, né, em cima de um galpão, por exemplo, ela poderia ter uma chance muito maior de algum acidente do que trabalhando menos tempo, né? Então, ela homem está mais tempo exposta. Porque o perigo é igual, você está alto igual, só que a exposição ao perigo é que torna o risco mais elevado. Exatamente. Agora entendi, se você diminuir a quantidade de horas expostas em cima de um telhado, diminui o risco de um acidente, evidente. Exatamente. E no caso do método da gaiola, por exemplo, dependendo do nível de proteção, a gente tem gaiolas com dimensionamento entre condutores menor. Então, para nível de proteção 4, de repente não é tão traumático, não é tão difícil você está aplicando um método tradicional. Porém, se você coloca num nível de proteção 1, que é distância de 5 em 5 metros, você já tem ali para proteger um hospital, que com certeza vai ser nível 1, para proteger materiais explosivos, né? Que com certeza é nível 1, você vai ter uma grande quantidade de material e grande quantidade de mão de obra empregada. Olha só que interessante. Vem a questão aqui agora também pensando sobre edificações altas. Então, o desafio na proteção de um prédio de, 100 metros de altura, 150 metros de altura, além da descarga direta, são as descargas laterais também. E também a possibilidade da emissão de líderes ascendentes, como a gente já viu em várias pesquisas, e referencio aqui a pesquisa do professor Dr. Marcelo Saba, né, do INPE, em relação a líderes ascendentes. Ele fez vídeos com câmeras de altíssima velocidade, de mais de 100 mil quadros por segundo, e com isso ele conseguiu capturar esses líderes ascendentes. E a gente viu que a emissão de líderes das esquinas dos prédios, das sacadas dos prédios. Veja só o perigo de você estar numa edificação alta, no momento de uma tempestade, na sacada do seu apartamento, e ali que o raio poderá, por exemplo, incidir pela emissão de líderes ascendentes. Tem fotos disso tudo. Outras referências podem ser buscadas também na internet. A gente vai deixar ali na legenda os sites, né, que assim tem. E assim, dessa forma, a proteção de grandes áreas tem também a ver com essas alturas elevadas, que você forma uma grande área vertical. Então pense de você fazer malhas, e as malhas não são somente horizontais, você tem malhas verticais também para fazer proteção de edifícios altos. Então pense que feio que ficaria, por exemplo, a gente tem vários casos interessantes que a arquitetura briga muito com a engenharia no fato que a arquitetura desenvolve um prédio muito bonito de fachada e a engenharia precisa passar malhas verticais. Como que você chega em cima de uma sacada com uma malha vertical? O certo seria projetar edifícios perfeitamente, volumes perfeitamente fechados. E a arquitetura hoje ela é extremamente complexa, você tem andares que em níveis diferentes, terraços, áreas que se sobrepõem, externas. Então essa é a maior dificuldade de você trabalhar sistemas de proteção na parte de edifícios altos.
E nessa parte de áreas abertas, Benjamin, a gente vê muita questão de shows, eventos, que nem o Lollapalooza, por exemplo, ou áreas abertas. Como que funciona a proteção de áreas abertas? Bom, o simples seria simplesmente não estar, né? Nas áreas abertas. Mas como que a gente manda todo mundo do show embora, de descarga, né? Então, Sim. fiquem em casa. Mas a gente quer sair de casa, então vou acabar citando um exemplo recente, né? Que seria o caso do Lollapalooza, lá no Autódromo Interlagos, onde já vem na especificação do evento que você precisa ter tanto o sistema de detecção quanto o sistema de proteção. Sistema de detecção, porque o ideal é você, de fato, interromper e suspender o evento em presença de descargas atmosféricas e, idealmente, evacuar com antecedência, né? Porque se você evacuar de maneira desorganizada e precipitada, você acaba gerando outros tipos de acidentes, né? Você acaba gerando pânico. Então, hoje existe, de fato, sistemas de detecção, a gente fabrica e fornece, capazes de gerar alertas para que você tenha tempo suficiente para evacuar e, desta vez, se possível, abrigar o pessoal em estruturas protegidas. Mas por que lá foi especificado também sistemas de proteção? E porque, bom, primeiro, sempre vão ter algumas pessoas que vão insistir em permanecer, né, nestas áreas abertas, então elas merecem ser protegidas também. Vamos dizer que precisam ser protegidas, né? E existem também estruturas a serem protegidas, né? Porque materiais, são equipamentos. Muitas massas metálicas, materiais às vezes muito sensíveis, instrumentação de som, de luz, estruturas, edificações temporárias. Então, o certo é você ter uma proteção. E supondo que o seu sistema de detecção deixe de funcionar, né? Aí você não tem mais esse aviso para evacuar com antecedência, você tem que ter essa redundância, né? Que é uma proteção para que, caso ainda haja pessoas a serem protegidas, haja um sistema de proteção feito para isto. Um campo de futebol, um estádio de futebol, por exemplo, qual que é o grande desafio da gente fazer a proteção de um estádio de futebol em campo aberto? Bom, a gente tem uma autoridade, né, que é o juiz, né, o árbitro, né, então normalmente ele deve estar instruído, ele deve receber essa instrução da federação, da confederação, de que em situação de descarga, o certo é interromper temporariamente o jogo, igual acontece lá nos Estados Unidos, né, seja futebol americano, seja soccer, seja beisebol, o pessoal está acostumado a interromper o jogo. Para isso, ele precisa receber esse alerta com antecedência suficiente. Bom, esse é o motivo também dos detectores de tempestade auxiliarem esse tipo de situação. Mas talvez não seja possível evacuar 30 mil, 50 mil pessoas, né? E aí a importância de ter alguma coisa que funcione. Por isso a importância do do sistema de proteção. Muito bem. Bom, Ricardo, uma pergunta para ti sobre como é realizado um projeto com um para-raio com dispositivo de ionização. Se chega um cliente com uma necessidade, por exemplo, um campo de futebol, né, que a gente citou agora, o que é necessário para que você possa idealizar um projeto? Nível de proteção, materiais, técnicas de proteção, como que você desenvolve um projeto nessa parte? Primeiramente, depois de fazer toda a análise, né, de gerenciamento de risco, a gente precisa configurar qual que é o ponto mais alto que a gente precisa proteger. Né? Então, um campo de futebol ele vai ser uma estrutura geralmente padrão, né? Então tem uma unidade, uma arquitetura padronizada, não vai ter muitas variações de alturas, como se fosse uma indústria, por exemplo, pode ter barracões de diferentes dimensões e castelos d'água separados, enfim. Nos projetos de PDI que a gente tem feito, a gente realmente mapeia o ponto mais alto e com base nesse ponto mais alto a gente consegue fazer os círculos de proteção com o nível de proteção do gerenciamento de risco. Então, hoje a gente tem cálculos que especificam que a otimização do círculo de proteção acaba sendo 5 metros acima da maior estrutura que a gente precisa proteger. Então, não adianta a gente colocar um para-raio a 20 metros achando que vai ter um raio de proteção maior. Não, ele está limitado ali com 5 metros, já é uma otimização máxima ali do círculo de proteção. Então, abaixo de 5 metros ele vai ter um raio menor, né? Então, a gente tem uma estrutura de 10 metros, por exemplo, a gente precisa colocar ela a 15 metros para realmente proteger ela a estrutura de uma forma mais otimizada.
E com isso você consegue, além do cálculo de gerenciamento de risco, você consegue também determinar qual componente ou qual técnica que você vai poder fazer uso para uma proteção. Exatamente. Um Franklin, malhas ou até um sistema como o para-raio com dispositivo de ionização que a gente citou. O que a gente tem feito bastante também, principalmente projetos residenciais, alguns industriais também, que possuem um castelo d'água uma estrutura muito maior do que os barracões principais. A gente acaba fazendo um sistema misto. Então, o sistema Franklin, ele é muito, muito útil, né, para proteger estruturas isoladas, né, como o castelo d'água. Então, a gente acaba fazendo um sistema convencional, né, tradicional ali no castelo d'água, e realmente posicionando os captores que devem proteger áreas maiores de uma forma mais otimizada, colocando em lugares mais estratégicos para otimizar esse círculo de proteção. Às vezes a gente vê projetos, por exemplo, das construtoras que colocam um castelo d'água não no centro da construção, e sim num canto da construção. O arquiteto acha feio deixar a caixa d'água, né, que a gente chama, no centro do condomínio. Eles querem botar áreas abertas, campo de futebol, uma quadra, uma piscina, e coloca o castelo d'água, que seria a torre, né, ou a caixa d'água, lá no cantinho do terreno. E aí você tentar dimensionar um sistema de proteção a partir desse ponto mais alto, ele pode ficar, às vezes, até inviável, ou talvez oneroso, né? Agora entendi a ideia de fazer um sistema misto, de repente, entre o sistema Franklin, o sistema do PDI, o sistema de malhas, né, conforme a proteção. Exatamente, para ter uma ideia do dimensionamento, né, do PDI, tem modelos que a gente consegue proteger até 97 metros de raio, né, no nível 3, por exemplo. Então, seriam, né, 187 metros de diâmetro. Sim. Então, imagina colocar um PDI dessa capacidade de proteção num canto, numa extremidade do terreno, por exemplo. Então, você vai proteger 3 quartos né, da rua ali, outro terreno do lado, e não vai aproveitar Podia vender muito. A proteção para os vizinhos também. Podia, Uma ideia interessante é essa. Mas, claro, a ideia é de buscar projetos econômicos nessa parte. Bom, a gente falou um tanto sobre essa parte de PDI, Benjamin, mas deve ter normas e leis que competem a essa parte da utilização do projeto com PDI. Porque muitos projetistas ainda são tanto céticos em relação a normativas, falam que não tem uma norma brasileira ou que não pode utilizar, até confundem situações antigas, né, de que era proibido, algum momento foi, enfim, mas existe sim normas e leis para poder fazer uso do sistema de para-raio e dispositivo de ionização? Então, hoje existe de fato uma lei, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. No artigo 39, esta lei ela oferece basicamente 3 caminhos, né, para comercialização de produtos e serviços no mercado. Quais são esses 3 caminhos? O primeiro caminho seria um órgão oficial competente. Um exemplo seria o Corpo de Bombeiros Militar. Esses órgãos emitem normas ou instruções técnicas ou notas técnicas, e neste documento você pode verificar quais são os sistemas de proteção que você pode comercializar, né, e acabar especificando. Então, no caso da Indelec, a gente fez um trabalho de consulta junto aos principais corpos de bombeiros militar. Bom, quem tiver interesse pode nos consultar depois, onde a gente pleiteou e conseguiu, na grande maioria, um parecer autorizando a utilização do nosso equipamento Prevectron no estado em questão. Alguns estados fizeram mais do que isso, não simplesmente emitiram um parecer, mas inseriram o sistema na própria norma técnica do estado, como seria o caso do estado do Goiás. Qual seria o segundo caminho que o artigo 39 cita? O segundo caminho seria ter uma norma da ABNT. Ainda não existe no Brasil uma norma brasileira específica para esse sistema. A norma 5419 é uma norma de sistemas tradicionais, e se eu puder fazer uma analogia com outros mercados, outros países, na maioria dos países onde a gente atua, sempre há uma norma específica para sistema tradicional, que vai falar de método de ângulo de proteção, método das malhas, método da esfera rolante, e em convivência, né, em paralelo, uma norma específica para sistema moderno. O que diferencia essas duas normas, geralmente, é que normas de sistemas tradicionais são normas de instalação, normas de PDI são normas de instalação, mas também de produto. Então, existe um anexo nessas normas que especifica quais são os ensaios que o fabricante tem que realizar para comprovar que o equipamento funciona, né? Senão seria muito fácil.
Uma outra analogia, existe normas para conceber veículos de combustão. Essas normas não tratam de veículos elétricos, mas Verdade. não podemos proibir e nunca vão versar sobre veículos elétricos. São normas diferentes e produtos diferentes. O objetivo é o mesmo, levar de um ponto A até um ponto B em segurança, porém, quem trata de veículos elétricos são normas de veículo elétrico. Então, no Brasil, o contexto atual é o seguinte: havia uma proibição na versão de 2005 da 5419, que em 2015, na sua revisão, foi retirada por uma série de exigências. E hoje, esse sistema não é mais proibido. Então, o que a gente faz? A gente segue esse primeiro caminho que eu citei mais cedo, né, que seria órgãos oficiais competentes, e a gente também foi atrás desse terceiro caminho, que o artigo 39 da Lei do Consumidor oferece, que é seguir um organismo de certificação, ou seja, um organismo acreditado pelo Conmetro. Então, no nosso caso, nós temos duas certificações de organismos acreditados pelo Inmetro. Podem nos consultar também para receber essas certificações, caso tenha interesse em avançar na discussão. Ambos os organismos nos recomendam seguir no Brasil a NP 4426, que é uma norma em português específica para esse sistema. Então, o que eu estou dizendo agora não tem muito segredo nem muita novidade para quem já utiliza normas da NFPA, por exemplo, né, normas americanas. São normas muito comuns de se usar no mercado, principalmente para quem trabalha com incêndio. Então, quem já está acostumado não vai se surpreender. Agora, quem estiver surpreso com esta informação, saibam que já existe jurisprudência no Brasil. Então, já houve decisão de um órgão federal que acabou de confirmar tudo que eu acabei de citar para vocês, de que sim, esse equipamento não tem nada a ver com radioativo, esse equipamento, se for certificado, se tiver ART de um engenheiro responsável, tanto para projeto, execução e manutenção, e se a comprovação desse sistema for a mesma do que o sistema tradicional, não há impeditivo para a utilização desse sistema no Brasil. Legal, muito bom. Então isso é importante saber que é um produto que pode sim ser vendido no Brasil, pode sim ser aplicado. Claro que tem regras, tem normas técnicas para ser feito um projeto baseado nisso tudo, então isso é bem tranquilo, né? E a importância de ter certificação de um organismo credenciado pelo Inmetro. A gente vê muitos equipamentos, até isso acontece no mundo todo, até falsificados ou cópias ou até carcaças de equipamentos que obviamente não tem nada dentro. Então a gente tem que tomar muito cuidado não com se isso. deixar seduzir por preços Por muito preço. atrativos. Se tiver um preço muito atrativo de qualquer coisa, não existe milagre, né? Essa que é a grande ideia do sistema como um todo. Muito bem. Ricardo, nós temos uma norma, a BNT NBR 15575, que trata sobre esse assunto de desempenho de materiais nessa área. Explica um pouco mais para a gente sobre isso. Exatamente. Então, a 15575 ela tem especificações para garantir a qualidade da construção civil no Brasil. Então, ela especifica materiais, né, para garantir o desempenho da construção. Eu tive bastante experiência nisso no último trabalho que eu atuei bem incisivamente, especificamente na parte de suprimentos, então especificação de materiais para uma construção sustentável e inovadora, que era o wood frame. Então, muitos materiais eram importados, né? Então a gente teve que realmente homologar vários materiais aqui no Brasil para ser utilizados na construção, e sendo que desses materiais não tinham muitas normas, não tinha norma brasileira, né, para especificar. Então a gente teve que recorrer a ensaios e normas internacionais. E hoje a norma 15575 ela especifica, né, que se no Brasil não tem uma norma de um produto nacional, a gente pode utilizar normas internacionais e estrangeiras para aplicar esse produto na construção. E o PDI estaria, né, teoricamente, embasado nessa norma. Legal, importante. E continuando nessa questão sobre para-raio com dispositivo de ionização, quais são as vantagens claras que esse sistema tem em cima dos sistemas convencionais, por exemplo, nas edificações, nas construções? O que o PDI é melhor? Qual a vantagem da gente trabalhar com projetos de PDI em prol de projetos com sistemas convencionais? Igual o Augusto comentou, né, a questão da utilização em grandes áreas é a principal vantagem, né, por economizar recurso, principalmente mão de obra e material para fazer as malhas. Mas hoje não existe, né, um sistema ruim
o melhor sistema ou o pior sistema. Existe o sistema mal aplicado, né? Não adianta você fazer uma proteção de um castelo d'água com um captor que tem o maior raio de proteção, sendo que o seu objetivo é proteger só aquele castelo d'água, né? Então, o sistema Franklin vai atender muito bem. Então, existem vantagens e desvantagens nos principais modelos de proteção, né? Mas o PDI realmente ele se destaca para grandes projetos industriais, condomínios residenciais, onde existem vários blocos para proteger. Horizontalizados, né? Muitos blocos. Exatamente. Ou estruturas que você precisa ter um nível de proteção muito mais robusto para ter a proteção, né? Então, existem portos, terminais portuários onde armazenam, né, materiais altamente explosivos, né, pólvora, nitrato de amônia, onde se fosse fazer com sistema convencional ou seria impossível, pois muitos materiais às vezes são armazenados principalmente em terminais portuários, né, utilizam barracões em lona. Então, como é que a gente vai fazer uma proteção eficaz em nível 1 com um sistema de malhas, né, onde a lona não consegue fixar uma malha ali. Então, são desafios de engenharia, né, que hoje o PDI ele possibilita a gente transpassar com facilidade, né? Diminui tempo, material, como o Augusto falou, dos desafios, né, sobre as grandes áreas. A parte estética também, né, isso Sim. também é bastante procurado. Os arquitetos, eles não gostam de interferência em cima de projetos e, às vezes, as disciplinas de arquitetura e engenharia elétrica não se comunicam, né, nessa questão. Exatamente. Isso pode ser E interessante. um ponto interessante também de mencionar é que caso uma estrutura já tenha um sistema de captação tradicional e queira migrar para o sistema PDI, tendo a descida com o mínimo de resistência possível, dá para simplesmente trocar o captor e o captor ele já vai ser protegido, já vai proteger uma área muito maior do que o sistema tradicional. Seria um retrofit, alguma adaptação de sistemas existentes que você falou. Exatamente. Então isso acontece bastante, assim, às vezes para ampliação industrial a gente consegue pré-dimensionar já um sistema moderno, já visando uma futura ampliação, por exemplo. E essa economia de recursos, vamos falar de dinheiro, né? Que às vezes o nosso ouvinte, o cliente final, quer saber quanto vai custar mais barato fazer um sistema de uma grande área, por exemplo, entre os sistemas tradicionais com uma malha, por exemplo, em nível 1, ou um PDI, por exemplo. Isso tem uma certa diferença de preço. É gritante. A gente tem feito projetos com no mínimo 3 vezes de redução. 3 vezes de redução. Interessante isso. E além, claro, como a gente comentou com o Augusto, a segurança, né, em relação a essa parte. Bom, acho que a gente podia também entender alguns portfólios, né, de instalações, né, que a gente poderia citar no Brasil, algumas instalações de grande porte que foram feitas. Pegar, por exemplo, o edifício São Cristóvão, no Rio Grande do Sul. Né, esse aqui é o edifício mais alto, né, do Rio Grande do Sul. O prédio Age 360, aqui em Curitiba, da construtora Laguna. A gente tem também alguns casos interessantes do agronegócio, lá a Colina do Lobo, em Tibagi, que depois que foi feita a instalação no sistema, ali é um sistema misto entre para-raios convencionais, malhas de aterramento e PDI também, para-raio com dispositivo de ionização, mas desde que a gente fez a instalação, nenhuma vaca, nenhuma cabeça de gado mais morreu, o que é muito importante para o agronegócio, na questão da segurança. Tem, por exemplo, o caso que você citou do Porto de Antonina também, né, que também faz o armazenamento de nitrato de amônia, além também desse componente ser corrosivo. Então, você imagine a cada 2 anos trocar telhado, trocar malhas, trocar o próprio para-raio, né? Então, com menos material, mais fácil de você fazer essas manutenções todas, né? Lembrando que esse nitrato de amônia é o mesmo que estava armazenado no porto de Beirute, no Líbano, e que explodiu. Isso é uma coisa e que matou aí, pelo menos, a gente tem as estatísticas, né? 218 pessoas, feriu mais de 7 mil pessoas, 300 mil desabrigados, e os danos foram estimados em mais de 15 bilhões de dólares. Então você veja só como é complexo você armazenar materiais desse tipo. E com a incidência de raios que nós temos no Brasil hoje, é importantíssimo você proteger as suas estruturas, mas mais do que nunca as pessoas. A nossa grande ideia como projetistas, como desenvolvedores de soluções, provedores de soluções, é a proteção de pessoas em primeiro lugar. Não acredito que fica dessa parte. Bom, vamos já chegando na parte final, as considerações. Ricardo, alguma consideração especial aí em relação ao para-raio, algum recado ao nosso ouvinte? Não, nada demais, acho que a gente falou bastante até agora, né? Pontos mais importantes, acho que foram todos abordados aqui. Mas agradecer mesmo a presença do Benjamin aqui, a tua, Ricardo, e também do Augusto, né? Então, é sempre muito bom discutir esses temas polêmicos aí. Legal, bastante. Augusto, alguma consideração final? Nenhuma consideração também, né? Praticamente gostaria só de agradecer o convite, né? Estamos
muito contentes de participar. Foi uma honra falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. E é basicamente isso. Legal. Benjamin. Bom, polêmico para quem se deixou influenciar por interesses comerciais, né? Eu acho que todo bom profissional sempre tem que estudar os dois lados da moeda, né? E a partir do momento onde tanto o sistema tradicional quanto o sistema moderno são comprovados da mesma forma, aí a gente tem que ir atrás do respaldo jurídico. Tendo o respaldo jurídico, não há mais polêmica, né? Há polêmica, de fato, para quem quer vender cada vez mais material. Material, mão de obra, enfim, né? Legal. Bom, e gostaria então de agradecer a todos os nossos ouvintes. Como considerações finais, eu acredito na segurança e na nossa missão como projetistas de fazer um projeto que preveja proteções para a vida das pessoas, ao seu patrimônio, enfim, tudo aquilo que interessa para você. Fique seguro e fique com a energia atual Indelec. Um grande abraço a todos.